Boa noite, irmãos. Paz e graça. A gente chamou tanto para que ele viesse e ele veio. As coisas mais importantes da vida são tão simples. A gente complica tanto. A presença de Deus. Jesus fez tudo e facilitou o acesso para a gente. Tornou tudo tão simples. Basta ter fome, fechar o olho, se desligar e querer. Basta um coração com fome dele, basta, chega, é só isso. Ele deseja isso. Ele não vai te dar fome para buscar ele. Ele quer encontrar em você fome para buscá-lo. Fome em conhecê-lo. Paulo orou na carta de Efésios, ele escreveu: eu oro para que o Espírito Santo ilumine os corações de vocês, para que vocês conheçam quão profundo é o amor de Deus, quão largo, quão imenso. Tem tantas coisas para a gente conhecer e desfrutar em Deus. É tudo tão simples. Adorar a Deus é tão simples. Se entregar a Deus é tão simples. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Ai. Parece que tem uma fumaça aqui, irmãos. Olhando aqui, sério, de verdade. De verdade, parece que o ambiente está pesado, está carregado da glória de Deus, de verdade. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e a ele ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente de Cristo, para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma as nossas mentes e os nossos corações nessa noite. Te agradecemos, Deus, porque a tua presença é real e palpável neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor canalizou o teu poder aqui neste lugar e um pedaço do céu está aqui agora. Obrigado porque podemos te sentir, temos a honra e o privilégio de estar em comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus, pela honra de ser limpo pelo teu sangue, purificado pelo Senhor. Usa, Deus, a tua palavra nessa noite como uma espada mais afiada do que espada de 2 gumes, e penetra o mais profundo de cada coração aqui. Que enquanto eu pregue, o Senhor ministre. Enquanto eu falo, o Senhor venha estar ministrando a cura. Que enquanto eu falo, o Senhor venha liberar dos céus anjos com poder, anjos com fogo, que venham tocar a mente, venham tocar os olhos, venham tocar os pés, venham tocar as mãos, venham tocar o coração de cada um que está aqui neste lugar. Nós sabemos que o Senhor é verdadeiramente um fogo consumidor. Venha tocar-nos com teu fogo, com a luz da tua glória, e queima o teu fogo em nós. Que todos que estão aqui, mesmo que esteja aqui pela primeira vez, venha ser tocado pelo teu amor de uma forma profunda, e que o fogo do Senhor venha arder grandemente em cada um de nós. Aleluia. O título dessa mensagem é Homem Carnal, Homem Natural e Homem Espiritual.
Nós vemos aqui o texto onde Paulo está dizendo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Vamos separar em 3 tópicos, como eu falei, para ficar mais fácil: o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Capítulo 3, 1 Coríntios ainda, capítulo 3, versículo 3 ao 6, para a gente entender o homem carnal. Aqui Paulo está dando uma dura na igreja. Essa carta ele deu uma dura na igreja. E ele começa assim: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois carnais e andais segundo os homens? Pois dizendo eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? Isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 3 de novo: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais? Não dais segundo os homens? Nós vivemos um tempo, na verdade sempre foi assim, mas com o passar do tempo, com a vinda de Cristo, as coisas vão ficando cada vez mais claras. E nunca teve tão claro e evidente esse homem carnal. Eu vou dizer a gente, para não dizer vocês, como se eu estivesse julgando. Eu vou englobar todos, porque todos nós estamos com a natureza adâmica ainda. Ninguém de nós tem um corpo perfeito, então todos nós estamos sujeitos ao erro. Cabe a cada um de nós escolher ou não o erro. O homem carnal, ele tem a sua carne inclinada ainda para as coisas deste mundo, para as coisas desta vida. O homem carnal, como Paulo falou, essa carta, ele começa no comecinho da carta, no capítulo 1, no versículo 1, ele dá as instruções, ele fala: eu sou Paulo, apóstolo do Senhor, e tal. Do nada ele já começa dando uma bronca: eu quero que vocês andem em união, porque vocês estão desunidos, porque vocês estão falando um contra os outros, vocês estão fazendo divisões, vocês estão fazendo facções, vocês são carnais. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas eu não posso porque vocês são carnais. Eu tenho tanta coisa para ensinar para vocês, Paulo falando, não era nem o Espírito Santo, era Paulo. Tenho tanta coisa para ensinar para vocês, mas eu não posso, porque vocês não vão discernir. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E vocês estão carnais, com inveja no meio de vocês, com disse-me-disse, com picuinhazinha, com ciúme, com inveja, com contenda, com disputa. Isso não é a reino de Deus. Isso é Babilônia. Isso é Egito. Isso é escravidão. Não. O reino de Deus não é assim. Essas invejas, essas coisas no meio de vocês estão atrapalhando vocês. Essa impureza insexual, carnal dos seus corpos, essa cobiça dos seus olhos estão afastando vocês de Deus. Ainda sois carnais. Queria tanto poder falar para vocês como maduros, mas eu não posso. Porque a sua carne ainda pende. Você ainda dá tanto ouvido à carne, a essa natureza adâmica deste mundo, que está ligado com este mundo, a esses desejos que vão acabar. Tenho tantas coisas mais profundas para te entregar. Sua mente está tão cheia. Para entendermos um pouco melhor, Efésios, no capítulo 4, é o mesmo Paulo falando com outra igreja, mas praticamente a mesma coisa. Efésios 4:17. Aleluia, Jesus. Efésios 4:17. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios. Ou seja, não andam como as pessoas do mundo,
na vaidade dos seus pensamentos, entenebrecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância deles, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, entregando-se a dissoluções, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que ouvistes a Cristo e nele fostes ensinado conforme a verdade em Jesus, quanto à maneira passada de viver, vos despojeis deste velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 22. Eu vou ler porque o Senhor está ministrando ao seu coração através da palavra, irmão. Fique atento. Que quanto ao trato passado, ou seja, quanto à maneira passada de viver, a maneira dos gentios, a maneira do mundo, vos despojeis do velho homem, esse homem que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo qual deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, pois sois membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Ele está fazendo uma separação nesse texto sobre coisas carnais e coisas do Espírito. Se você conheceu a Cristo, você não pode mais andar de forma carnal, de natureza natural. Às vezes a impressão que eu tenho me assusta, a falta até de temor das pessoas, parece que escutam, mas não ouvem, não dão ouvidos às coisas de Deus, e vivem a sua vida de forma dissoluta, vivem a sua vida de forma inclinada pelos seus próprios desejos, pela sua própria cobiça, a cobiça dos seus olhos. Jesus disse que o ladrão, ele entra pela janela. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, e o ladrão entra pela janela. A janela, os olhos da alma é a janela, ou seja, os olhos são a janela da alma. Aquilo que cobiça você, aquilo que atrai você, é onde Satanás quer te pegar, quer te fisgar, para que você não tenha uma mente em Deus espiritual para entender o que Ele tem para você. Ele tem uma vida para você que muitas vezes foge do padrão natural, carnal deste mundo. Estou falando do homem carnal que anda segundo os desejos do seu coração. Existem até crentes carnais, conhecem a Cristo, conhecem a verdade, já receberam a Jesus, mas não se importam com o que Deus pensa e pecam deliberadamente. Seguem os seus desejos e não estão nem aí. Eu vou, não estou nem aí. Eu vou lá, não estou nem aí. Eu vou lá com eles, Deus já falou. Não estou nem aí. Vão e não tem nenhum pingo de temor, está entregando a sua carne aos seus desejos, e por causa disso ainda são meninos, ainda são carnais e não podem receber coisas de Deus, não podem receber informações de Deus, revelações de Deus que vão te guiar a um caminho mais profundo, a uma vida mais plena. Existe um homem carnal, ou o crente carnal, e o crente natural. O crente natural, ele vai à igreja, ele busca a Deus, mas ele leva a vida de uma forma muito natural, sabe? É tudo natural.
Nem tudo é tanto, nem é demônio, não existe demônio praticamente, não existe anjo praticamente, é natural. Vive de uma forma natural, parece que nem é cristão, parece que nem é crente, de forma natural, como esse mundo. Mas conhece Deus, não digo que se inclina ao pecado, mas de uma forma natural, uma forma rasa. O Espírito Santo nessa noite, ele está aguçando os seus sentidos espirituais. Porque você precisa da plenitude no seu espírito para ser pleno em todas as áreas da sua vida. Você pode ser rico, irmão, ter todo o dinheiro do mundo. Se você não for pleno espiritualmente, você vai ser a pessoa mais pobre dessa terra. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Essa não tinha anotado. Tem gente que, eu vou até falar de novo. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Deus, ele quer aguçar os seus sentidos espirituais. Por isso que quando eu orei no início, eu pedi para que o fogo de Deus queimasse os seus olhos, queimasse o seu coração, os seus pés, a sua mão. Que você fosse guiado pelo Espírito de Deus, ouvisse a voz do teu Pai, que é um Espírito, que é um sopro. Você pudesse discernir as coisas do Espírito espiritualmente. Você possa se entregar essa vida no Espírito. Vamos voltar a 1 Coríntios 2, capítulo 14 e 16. Por gentileza. Aleluia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem esteve aqui no seminário com a pastora Antonieta, ela contou uma história. Ela foi num lugar, repreendeu um demônio. Alguns obreiros estavam lá, algumas horas, orando por uma pessoa endemoniada. E foram chamar a pastora Antonieta para orar, porque eles não estavam conseguindo vencer aquilo. E ela contou algo, e aquilo ali me incomodou. Ela chegou naquele lugar e aqui, ela orou na mente, ela orou dentro, no espírito dela. Ela viu algo que aqueles homens não estavam vendo. Ela viu um demônio e ela conseguiu entender que demônio era. E aqui, na mente dela, ela não viu nada, ela viu aqui. Ela orou, ela clamou, ela pediu para que viesse um anjo, que Deus enviasse um anjo guerreiro, porque ela sabia que ela sozinha não conseguia. E um anjo veio naquele ambiente, e aquele demônio fugiu. E ela viu aqui, de repente os obreiros chegaram para ela e falaram: pastora, a senhora não vai orar? Ela falou: já acabou, já orei, já expulsei, já foram embora. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para nós, para os homens naturais, são loucura, é de loucura o que eu estou falando. Talvez alguns que estão aqui estão achando loucura o que eu estou dizendo, bobiça. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu falei: Deus, eu quero ser movido nesse lugar. Eu quero ter essa sensibilidade que essa mulher tem. Eu tenho fome das coisas de Deus, queridos. Eu entendi, eu aprendi desde o início da minha jornada que tudo que eu preciso de ter de Deus é fome. Tudo que eu preciso ter para ter as coisas de Deus na minha vida é fome, é buscar, é ter, cavar. Eu tenho. Quando eu vi aquela mulher contando aquela história, as experiências que ela teve com Deus, falei: eu quero isso. E isso pode me salvar no meu dia a dia. Isso no meu trabalho, isso na rua, pode me salvar de uma enrascada que aos olhos naturais eu estou vendo que parece tudo muito bom. Querido, Deus quer te aguçar os sentidos espirituais, porque você precisa de discernimento nessa geração. Nada é mais importante nesse tempo do que discernimento. A pastora falou, tem muita informação. Com a internet, com o YouTube, tem muita informação. Cada um vai lá, grava o que quer, fala o que quer. Você tem um buffet de informação no YouTube, na internet.
Se você não discernir espiritualmente, você vai ser levado por vento de doutrina. Sua alma vai ser amarrada. E você não sabe porque as coisas não andam, porque você está enchendo a sua mente de coisa que o Espírito Santo está querendo te dizer: sai daí, isso não é para ti, eu tenho coisa melhor. Mas às vezes a tua alma está tão natural que você não consegue discernir espiritualmente o que ele está falando. O Espírito Santo está aqui com um fogo consumidor, aguçando seus sentidos espirituais. Talvez você possa sentir, se você está com fome e sede de Deus, você pode sentir no seu corpo alguma parte do seu corpo queimar. Isso é normal. Deixa fluir. Você está num ambiente profético. Você não está num ambiente onde quem comanda e quem governa é o Espírito Santo. Quem governa é Ele. Nós somos torneira, Ele é água. Nós somos só a comporta aberta, Ele é o rio. Ele quer te pegar pela mão e quer falar: filho, vem cá. Quero te mostrar uma coisa. Eu acho tão lindo quando às vezes Deus pega alguém e vem falar alguma coisa comigo no meio do louvor, em algum lugar, e confirma aquilo que eu estou vivendo nele, confirma aquilo que às vezes ele me fala na mente, ele vem e ele confirma assim por outras pessoas. É tão lindo, é tão maravilhoso, é tão poderoso ouvir Deus. É tão poderoso ouvir: meu filho, da parte de Deus. Essa é a sua natureza espiritual, querido. Esses são os seus atributos espirituais. Você é filho de Deus. Você é imagem e semelhança dEle. Talvez tudo que eu estou falando aqui parece algo tão genérico, você já ouviu tantas vezes, mas deixa isso entrar no teu coração. Talvez Deus está falando de novo, porque você não abriu teu coração para essa verdade entrar. Você deixa um monte de lixo na sua mente impedir que essa verdade entre. Deixa Ele ministrar verdades no teu coração. Deixa Ele te pegar pela mão e falar: vem cá. O Espírito Santo algumas vezes me pede para eu deixar de fazer algumas coisas para fazer outras. E nem sempre é fácil. A última coisa que Ele pediu para eu não fazer, eu gosto muito de esporte. Gosto muito, acompanhei o Campeonato Brasileiro até uma certa parte. Chegou um momento, Deus falou: a partir de agora eu não quero que você veja mais. Simples assim. E por um tempo, tudo que tem a ver com competição de jogo, às vezes aquele joguinho de celular, assim, só para passar tempo, eu não quero que você faça. O Espírito Santo me ministrou isso enquanto eu orava de noite em casa, e eu amém, segui. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre espírito de competição. E muitas vezes a gente, sem perceber, nós estamos competindo com o outro, nos comparando com o outro. Nós olhamos para o outro, e meu Deus, a minha vida, olha só como é que está a minha vida. E o outro, só que a gente não sabe como o outro está vivendo. Às vezes o que ele está mostrando, o que você está vendo, não é realmente o que ele está vivendo. Talvez o que você está vendo no outro é só o palco. Você não sabe o que está acontecendo nos bastidores da vida dele. E Deus quer te mostrar algo profundo. Deus quer te levar para algo profundo nele. Quer te fazer conhecer regiões espirituais, celestiais, onde quer que você vá. Eu sempre falo isso, porque isso é o que queima no meu coração. Ouvir Deus e ser guiado por Ele. Abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 3, versículo 8. Evangelho de João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus está convocando homens e mulheres do vento, que queiram ser guiados pelo Espírito Santo, que queiram estar sensíveis ao ouvir de Deus, aquilo que Ele quer comunicar, aquilo que Ele quer que você faça.
Quantas vezes você já parou para ouvir Deus? Quantas vezes você já parou e perguntou para Deus o que Ele quer de você? Muitas vezes a gente sai correndo, faz um monte de coisa e pede para Deus abençoar aquilo que a gente quer. Muitas vezes Deus quer mostrar um caminho para nós, que Ele quer que a gente siga. É muito mais fácil seguir um caminho que é um projeto de Deus, um propósito de Deus, um plano de Deus, do que querer seguir o meu próprio caminho pedindo para que Deus me abençoe. Ele é seu pai, você pedindo com insistência, Ele vai abençoar, mas é muito mais difícil. Às vezes você vai passar por muito mais lutas, você vai enfrentar muito mais dificuldades, você vai correndo. Encontrou uma pessoa, é isso aqui, é esse aqui mesmo, sai correndo, é esse mesmo que eu quero, eu vou casar e pronto. Deus me abençoa, Deus vem cá, me abençoa meu casamento. De repente, ao invés de parar e jejuar e perguntar: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? É essa pessoa que vai entrar em concordância com o meu propósito? Estou falando de relacionamento, não sei porquê, mas veio. É esse negócio mesmo que eu tenho que entrar? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Homens do vento, mulheres do vento, sendo espirituais no meio do mundo natural, ouvindo a Deus, enquanto o mundo está falando um monte de coisa. Há tantas vozes aí fora, só uma é realmente necessária a gente ouvir. Sopra o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Esses são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Eu não quero dizer que você tem que abandonar a sua vida natural dessa terra. Você está vivendo aqui, Deus te deu essa vida. Mas Deus te deu sentidos espirituais. Ele conquistou isso para você. Ele tem um acesso livre para você. E você sofre tanto nessa vida natural. Sofre tanto nessa vida almática, traumatizada. E o Espírito Santo tem cura para isso. O Espírito Santo pode te conduzir a um lugar de cura para essa ferida, para essa dor, para essa angústia, para esse medo, para essa dúvida, para essa depressão. A resposta está nele. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele tem pérolas para te entregar, tesouros que Ele quer colocar nas suas mãos, que são muito mais do que coisas. Coisas, Deus dá para você por causa de pessoas. Deus não está nem aí para coisas de dinheiro. Você sabe disso, né? Deus está aí Deus, Ele quer pessoas. Ele ama pessoas. Ele não está nem aí para coisas. Muitas vezes Ele te dá coisas porque Ele quer que a glória de Deus se manifeste na sua vida e brilhe na vida de outras pessoas. Às vezes você perde tanto tempo atrás de coisas. E Deus quer que você se preocupe mais com pessoas. Não quero dizer que você vai anular a sua vida natural, mas você vai viver de forma espiritual. Que você recebeu um espírito vivificado de Cristo. Se verdadeiramente você recebeu a Cristo, a sua carne está morta para o pecado. E você está vivificado com Ele. Para experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A plenitude de tudo de Deus para a sua vida. Deus está querendo aguçar os seus sentidos espirituais nessa noite. Homens do vento. Só em relação à alma, ao homem natural, ou ao homem almático, digamos assim. Muitas vezes a gente se preocupa em sair à rua com uma roupa bem vestido, para mostrar aos outros uma boa aparência. Mas às vezes a gente não se preocupa de sair por aí correndo afora com a alma em pedaços.
Você se preocupa tanto em se vestir muito bem, para mostrar para os outros, enquanto a sua alma está em pedaços. Você não está nem aí. O Espírito Santo tem cura para a sua alma, mas é só dele, dentro dele. Ele tem uma cura completa, ele não faz pela metade. E às vezes, para você ser curado por ele, você tem que parar para ouvir o que ele tem para você. E às vezes ele não fala. Quer ver uma experiência difícil? Você ficar um tempo sem ouvir Deus. É angustiante. Depois que você tem uma certa... Você ouve Deus, Ele instruindo, Ele falando, Ele mostrando. Quando você pergunta, Ele não responde. É algo que angustia. Porque ouvir a voz de Deus é o que tem que ser mais importante na nossa vida. Ouvir o que Ele tem para nos dizer. Houve um tempo, olha, Deus faz isso com todos, com todos. Houve um tempo que Deus me colocou numa estante. Parece que Ele não falava mais. Mas eu continuei buscando, ouvindo a voz dEle. Ouvindo a voz dEle pela palavra, lendo ela em voz alta. Que a palavra lendo em voz alta também é Deus falando. Mas eu não ouvi o que Ele tinha para me dizer. Então eu fiquei parado, sem me mexer. Fiquei parado. Até que Ele disse, faça isso. Se mova para esse lugar. Quantas vezes a gente sai correndo, fazendo tantas coisas, como eu falei antes, pedindo para que Deus abençoe. É mais fácil parar. Na verdade não é mais fácil, mas é o melhor. Parar para ouvir o que Deus tem. Estar com os ouvidos espirituais aguçados, com os olhos aguçados para ver. Nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos estar aguçados espiritualmente, queridos. Cuidado com o que você alimenta a sua mente dia a dia, porque isso muitas vezes está impedindo você de receber as direções de Deus. Você está como aquele povo de 1 Coríntios, como a gente leu, está carnal, está com picuinhazinha, responde de forma automática a uma situação que acontece. Você não consegue responder de uma forma espiritual, você responde de uma forma automática. Alguém te afronta, você rebate. Alguém te fere, você dá-lhe com mais força. Você revida. Você quer se vingar. Alguém grita, você quer gritar mais alto, porque você é que tem razão. O Espírito Santo está dizendo, fica quieto. A sua alma está tão cheia, está tão alto. E Ele está dizendo, escuta a minha voz. Fica quieto. Não vai. Para. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus está chamando homens do vento e mulheres do vento nessa noite. Quem está disposto a ouvir a voz do Senhor e ser guiado por ela? É difícil, mas é o melhor caminho que tem. Você pode viver naturalmente, mas você não vai desfrutar da plenitude de Deus na sua vida. Você não vai desfrutar da plenitude de Deus para os seus filhos. Você não vai entregar a plenitude para eles. Quem ouvir Deus e levar Deus na sua vida, os sentidos espirituais aguçados, grave isso na sua mente, leve isso para casa, que isso queime no seu coração. Eu preciso aguçar os meus sentidos espirituais. Eu preciso aguçar os meus ouvidos. Eu preciso ouvir Deus. Como é que eu ouço Deus? Parando para ouvir. Desligando tudo. É difícil, Se for preciso, faça de noite, de madrugada. Acorda mais cedo. Mas para ouvir a Deus. Porque Ele tem um caminho para você. Cheio de poder, cheio de amor, cheio de glória. Deixa Ele arrancar essas bolas que estão acorrentadas nos seus pés. Eu estou vendo agora alguns pés com bolas acorrentadas nos pés. Ela não impede você de andar, mas ela te faz mais lento. Você anda, mas parece que não vai. Você anda, mas parece ter um peso te prendendo.
Deixe o Pai falar com você e quebrar essas correntes e te liberar. O Pai quer que você seja livre, livre de toda amargura, livre de toda essa aflição, livre. Sopra o vento, ninguém sabe de onde vem, ouve a sua voz. Esses são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Nesse tempo, mais do que nunca, eu vou repetir, nós precisamos ser homens e mulheres do vento, guiados pelo Espírito Santo.